Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. E quem é que tá de cabelo novo? Se você ainda não tinha visto o meu corte é porque você não segue nas minhas redes sociais. Então, meu Deus, o que você está fazendo ainda? Vai lá e me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, dá like no vídeo já. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho, vou contar um pouquinho de algumas coisas que a gente passa. É claro que estou contando da minha experiência, mas é no geral o que acontece muito, o rolê que passa na infância. Uma pessoa que ela é LGBTQ+. Então eu vou contar algumas experiências, algumas coisas que a gente vai passando e tal. Algumas situações que acontecem que é muito atípico, que é muito comum. O primeiro rolê que eu vou falar, eu acho que na verdade é a questão de brinquedo, de identificação com brinquedo. Porque brinquedo é uma coisa muito importante para criança, né? Brinquedo é um rolê que faz muito parte da vida das crianças. E quando eu era criança, uma boa parte da minha infância, eu não podia ter os brinquedos que eu queria, que os amiguinhos tinham, por conta do rolê de religião, porque eu venho de uma família que é muito fortemente ligada à religião, enfim, né, bem religiosa. E aí, a primeira parte eu não podia ter por isso. Depois, eu acabei não me ligando, não podia ter algumas coisas que eu queria ter, porque era a questão daquele rolê de brinquedos de menino e brinquedos de menina. Então, por exemplo, principalmente quem tem a minha idade, até quem é um pouco mais velho, o mais comum que a gente tinha antigamente era você ganhar carrinhos dos meninos. Não tinha tanto ainda essa questão. Quando eu tava um pouco maior ainda, que começou a ficar mais famosa essa questão de Max Steel e tudo mais, então era muito comum, menino vai ganhar um carrinho. E eu não gostava de carrinho, nunca senti interesse, nunca nada. E eu não podia ter nada do que eu queria também, porque era muito pertencente ao universo feminino. Então, por exemplo, assim, na escola tinha o dia do brinquedo, aquela coisa que sempre tem com criança. No dia do brinquedo, às vezes eu tentava esquecer de levar brinquedo. Pra quando eu fosse na escola, eu brincava com o brinquedo dos amiguinhos. E eu já tinha algumas amigas que levavam um brinquedo a mais pra eu brincar com elas. Então eu lembro claramente, eu brincando de boneca com as meninas, tinha aquelas banheiras, aquelas coisas, tudo. Eu era o pai da família das meninas, porque eu não me identificava com as brincadeiras dos meninos. E aí, já isso, a gente já entra numa outra situação que é a questão do bullying, né? Porque isso é óbvio, né? Eu acho que em algum ponto todo mundo passa, ou pelo menos a grande parte. Só que pra gente era um rolê muito forte, até porque o bullying de uma pessoa LGBTQ+, a questão de bullying, de preconceito e tudo mais, a gente vai passar desde o momento que a gente é muito pequeno até os dias de hoje. Então, o bullying que eu sofria quando eu era criança não mudou, não deixou de existir agora. Sempre seguiu ali. Então, por exemplo, nessa época, eu ouvia muito comentário já dos meninos. Já, acho que ali desde primeira, segunda série, eu já era chamado de viadinho, chamado de gay, enfim, mais um monte de outros rolês. E muitas das vezes eu não sabia nem o que significavam as palavras, mas eu era chamado já pelos meninos e acabava sendo geralmente excluído pela galera da turma e tudo mais. Então era muito complicado. E aí, quando eu passava por isso na escola, sofria pra caramba, e eu não podia contar em casa que eu tava passando por isso. Porque eu não podia contar em casa que eu tava passando por bullying, tava sofrendo, sendo chamado de algo que desde muito novo eu vi em casa que, nossa, era o maior sacrilégio, a maior ofensa do universo. Então era muito difícil, porque eu acabava tendo que lidar com isso de uma maneira sozinha e tudo mais. Depois também, um rolê eu acho que é muito legal ressaltar, assim, comentar, que eu acho enfim, a gente passa, que eu acabei passando e tudo mais, é a confusão que a gente tem a respeito de sentimentos. Porque, geralmente, uma pessoa que é LGBTQ, hoje em dia eu acho que a geração, né, os mais novinhos, eu acho que não entram tanto nesse rolê, mas a gente tem uma confusão ali de sentimentos e a gente demora muito pra começar a entender o que a gente sente, o que a gente gosta. Por exemplo, eu não vivi na minha adolescência o que um adolescente hétero teria vivenciou, enfim. Porque nessa fase eu tinha que tentar fingir, eu tentar entender que eu achava que eu gostava de meninas. E além de eu me forçar a fazer isso, eu acabava enfiando um monte de outras gurias nesse rolê. E aí eu tinha que fingir que eu gostava e tudo mais.
E aí o que eu sempre, no meu caso, por exemplo, o que eu sempre ouvia era que ser gay, enfim, ser LGBT é só putaria, é não sei o que, é só sexo e tal. E aí eu pensava assim, ah, tem fulano. Mas eu não tô pensando em sexo com ele, mas eu gosto de estar perto dele, eu gosto de conversar com ele, eu não sei o que. Ah, então eu não gosto dele desse jeito. Tá tudo bem, porque desse jeito eu só posso gostar de meninas. E aí gerou muito essa confusão. Hoje, já ali, né, com os 25, mais esclarecido, mais entendido, eu já paro e eu começo a lembrar de vários meninos com que eu estudei, com que eu convivi, desde ali de muito novo, 4, 5 anos, que eu acho que foi o meu primeiro crushzinho ali. Até hoje eu lembro de todos os meninos que eu já fui afim, que eu tive um crushzinho. Até aquela fase quando você é criança, você gosta de uma pessoa que tipo, é muito mais velha do que você, né, enfim, aquela fase meio que a criança se encanta, geralmente por alguém que é bem mais velho. E tinha, geralmente já era um menino e tudo mais. Então foi. Não tinha. Só que na minha cabeça, eu não tava gostando dessa pessoa, eu não tava apaixonado por ela, eu não amava essa pessoa. Porque era um menino. E esses sentimentos de paixão, de desejo, de amor, só eram nutridos por uma menina. Se eu quisesse ficar com menina, era só por pura safadeza. Então, gera uma confusão, gera algo muito difícil, muito complicado pra gente, né? E antes de eu entrar no último tópico, não se esquece já de se inscrever no canal, dar like no vídeo, se você não deu ainda, já comenta aqui embaixo coisas que você, se você é LGBT, enfim, já comenta aqui embaixo coisas que você vivenciou, coisas que você passou, se você passou pelas mesmas coisas, se não, coisas que aconteceram também, porque na verdade tem milhões de outras coisas. Mais uma que eu quero muito ressaltar aqui também, é que eu acho que entra um pouco naquela questão que eu falei antes sobre brinquedos, mas é algo que também marcou muito, é a separação de o que eu podia ou não fazer, no sentido de. Eu queria, desde quando eu era muito pequeno, eu queria pintar unha, queria me envolver com maquiagem, não sei o que, e eu não podia, porque isso eram coisas de menina. Eu lembro, assim, por exemplo, na minha época da escola, bem no auge do Ruge, no auge do Acererê, eu aprendi a coreografia assistindo o Domingo Legal escondido, porque elas foram no Domingo Legal, aprendi a coreografia, porque a gente não tinha YouTube. Aí aprendi a coreografia, fui pra escola, e aí beleza. Aí fomos pra educação física. Os meninos jogando bola, as meninas foram pra um outro canto e eu fui junto com as meninas. E eu comecei a ensinar as meninas a dançar ragatanga na aula de educação física escondido. Então a gente acaba vivenciando essas coisas de ser reprimido em várias áreas. E aí quando a gente cresce, por conta disso, quando a gente cresce, a gente não se entende, a gente não sabe o que a gente é de verdade. A gente começa, pera, mas eu gosto disso ou fui obrigado a gostar disso? Que foi um rolê muito que eu passei quando eu saí do armário, que era de tipo, eu realmente gosto de fazer isso, eu realmente quero fazer isso, ou era o que eu tinha que fazer pra fazer a pose hétero, ou era o que eu tinha que fazer pra manter uma imagem. Então é um rolê que é muito complicado e é muito difícil, e muito doloroso às vezes até esse processo, né? Bom, é isso então, pessoal. Comenta aí embaixo se você vivenciou alguma coisa também, já vai aí. E é isso então, até semana que vem. Valeu!